Olá, pessoal. A Xênia já tá aqui. Vou só esperar um pouquinho, Xênia, o pessoal ir entrando, porque o Instagram demora um pouquinho para avisar para as pessoas. Oi, Fabiana. E ele demora um pouquinho e a gente aguarda um pouquinho. Aí eu já te chamo aqui. Aí você já solicita. Ah, você já entrou aqui no outro também, né? Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu ver uma coisa. Você tá me ouvindo? Tá. Tá me ouvindo pelos dois, né? Oi, Rafaela, Ângela, aí na arquitetura que a gente vai falar, a Xênia representando aqui. Aí você já pode pedir aqui no Instagram, Xênia, pra. Aí a gente foca mais aqui no Instagram, que a gente tá transmitindo pelo YouTube também, tá, pessoal? Que depois esse vídeo a gente consegue colocar. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Vamos lá. Já estamos começando aqui. Eu tô um pouquinho tortinha aqui no Instagram, porque esse meu tripé tá dando um jeito. Bom, vamos lá. Vamos lá. Guardar a Xênia aqui. Sejam Sejam muito muito bem-vindos bem-vindos. a essa live. Eu vou te pedir, Xênia, para você baixar o meu som aí do teu computador. Você pode fechar o microfone meu aí, tá? Se Se você você conseguir. conseguir, Só para só não para não dar dar som som duplicado duplicado aqui. aqui, Se se você você conseguir. conseguir. Tá bom assim? Deu? Deu? Sejam Sejam muito muito bem-vindos a bem-vindos essa nessa live live de de hoje. E hoje. o E o tema tema de de hoje hoje é é como como você você repaginar o teu repaginar o teu salão de salão de beleza, beleza, como como você você fazer fazer pequenas 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 mudanças no mudanças no salão e salão e grandes grandes transformações, transformações, né? né? Seja Seja muito muito bem-vinda, bem-vinda, Shane, Xênia, aqui no aqui no meu meu canal. canal. Muito Muito obrigada obrigada por por estar Muito aqui. obrigada. Muito obrigada, Simone. É um prazer estar aqui com você. Acho muito interessante esse tema hoje, porque muitas pessoas elas se focam muito na questão dos profissionais e esquecem muito do espaço físico. Então, acho muito de salão, as empreendedoras, elas pensarem também um pouco no espaço físico, porque é muito importante, né? Muito importante. Faz toda a diferença. Tá um Um pouquinho pouquinho baixo baixo teu teu som, som. Tá? tá? Do celular. Vê se você consegue me ouvir. Eu acho Eu que eu acho que eu vou vou sair sair daqui daqui desse desse outro outro aqui, que aqui que tá tá dando dando muito muito problema de problema de som. som. Não tem Ó, problema, a vê gente fica aqui no agora. Instagram, O que tá? você acha? Agora melhorou. Melhorou. Tá Bom, ótimo. vamos lá. Tá, agora melhorou. Ó, Ótimo. voltando aqui, não tem problema. Esquece lá o Melhorou. computador, tudo bem. Depois a gente baixa essa aqui. Então, Xênia, muito obrigada, né, por você ter vindo aqui. O quanto é importante nessa questão da decoração, do designer mesmo, do salão. E eu recebo muitas perguntas aqui no canal. E agora, nesse período de quarentena, né, muitas pessoas, profissionais, estão aproveitando esse tempo para Sem realmente dar dúvida. aquela repaginada, para fazer algumas pequenas, né? Tem pessoas que estão aproveitando para fazer uma reforma grande até, mas a maioria está aproveitando para fazer, para assim, quando o salão reabrir, dar aquela cara nova, né? Que a cliente Sim. chegar e dar aquele up, dar um ânimo, né? Porque a gente já está vivendo um período realmente Difícil. complicado, tá todo mundo naquele desânimo.
E Sem assim, dúvida. aí dá aquele up. E você, né, esqueci até de falar, a Shane é designer, né, de interiores e tem um trabalho maravilhoso, aí tem um bom gosto maravilhoso. E além disso, ela é dona de salão. Então, ela, Sim, melhor do que ninguém, né, ainda você une o teu conhecimento na parte, né, de decoração, arquitetura e designer com a funcionalidade que o salão precisa, né? Então, você sem sendo dona de dúvida. salão, é muito bom porque você já conhece, né, o que, que é necessário, o que, que funciona, o que, que não Sem funciona. E dúvida. aí vai a pergunta que todo mundo quer saber, né? Dá para repaginar o salão? Dá para dar uma cara nova, assim, sem ter muito dinheiro para investir? Sim, é possível gastar pouco, sim. É só usar a criatividade, é só usar o bom senso. Bom senso é o principal. Eu, como dona de salão e como designer de interiores, eu tenho um escritório de arquitetura com a minha sócia, Ana Carolina, é o Ena Arquitetura, e eu mesma utilizei a quarentena para fazer uma pequena reforma na minha recepção. Por que na recepção? Porque é onde eu recebo os meus clientes. Na realidade, o que eu me preocupo num salão de beleza? Eu me preocupo sim com essa questão da recepção, que eu acho que é onde a cliente entra, onde a cliente se sente realmente acolhida. E eu me preocupo muito com quem eu coloco na recepção. Porque a pessoa que está ali, a recepcionista, ela tem que acolhe os clientes. Então, eu acho que a recepção é o nosso cartão de visita. Então, eu aproveitei realmente para dar uma reformada, pequena reforma, que eu também não podia gastar muito exatamente por essa questão. Só que eu aproveitei essa época, por quê? Porque é uma época que a mão de obra fica mais barata. Não há procura de mão de obra, porque ninguém vai querer colocar empreiteiro, gesseiro, como é que fala? Pedreiro dentro da sua casa. Então, eles ficam um pouco ociosos. Então, é exatamente essa época que você tem que procurar esse tipo de mão de obra. Porque eles vão, com certeza, te dar um valor mais acessível para fazer a sua pequena reforma. E a outra questão também, que tem muito desconto nessa época. Gente, é a melhor época para você comprar. Tá todo mundo praticamente fechado, só as mega stores estão abertas. Então, é uma época super importante, porque é a época que você consegue valores muito baixos do mesmo revestimento ou do mesmo papel de parede. Tá todo mundo correndo atrás de descontos. Nós mesmos no ramo de beleza, nós estamos tentando fazer vouchers, tentando fazer promoções, Sim. exatamente porque assim, eu acho que o beleza, ele a decoração no ramo da beleza é muito importante, porque nós estamos falando de estética. Estética no design de interiores. Então, a decoração, ela tá ligada ao público-alvo, ela tá ligada ao público que você quer atingir, ao lucro, aos valores dos serviços, à fidelização do seu cliente e também aos profissionais que você quer contratar. Eu acredito que a decoração, ela faz parte de um conjunto. Porque, assim, por exemplo, eu não sou profissional da área. Eu só tenho meu salão de beleza. Então, eu dependo dos profissionais para trabalharem comigo. Só que eu preciso o quê? De um local confortável. Eu preciso de um local aconchegante. Eu preciso fazer com que esse 50% faça jus aos 50% da mão de obra do profissional. Então, eu vou sempre estar pintando o meu salão, ajeitando a iluminação. Então, eu acho que a decoração é super importante. E é Agora, a importante também fazer questão. os. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu falar, importante também fazer, indo fazendo aos poucos e fazendo pequenos reparos que eu falo, porque senão acaba deixando de juntar tudo. Sabe aquela coisa que você vai deixando, daqui a pouco, quando vê, Não. tem muita coisa para fazer, né? Porque às vezes é um detalhe, né? Às vezes que eu vejo, Xênia,
É que até é uma questão de organização. Às vezes você dá uma organizada na recepção, nos ambientes, já vai mudar a cara do salão. E muitas vezes, o que, que acontece no salão? Às vezes o dono, os profissionais, o gestor, né, que é quem tem que gerir realmente essa parte, acaba acostumando, sabe? Às vezes tem uma coisa fora do lugar, tem uma desorganização, tem uma parede, sei lá, suja ou mal cuidada, e você passa aquilo e Exatamente. acaba, sabe, fazendo parte do ambiente, acaba passando batido e o próprio dono, ele não se dá conta daquilo. Não. Eu, às Porque vezes, o vou dia em a dia é salão, muito eu, às vezes, vou em corrido. então, eu às vezes vou em salão que, né, porque eu vou acabo indo num no outro até para ver, para olhar e tudo, e às vezes a gente vê umas coisas tão básicas que era tão simples de fazer, coisa que nem gasta dinheiro, sei lá, fio aparecendo, por exemplo, fio Não, aparecendo, uma péssimo. coisa, e aquilo ali dá uma aparência de descuido, de desleixo, né? E como isso é importante, porque é uma pessoa que vai a primeira vez no salão, ela já olha aquele fio desencapado, aquele desleixo de uma coisa simples, ela pensa, nossa, será que os produtos aqui que eles usam, e será que é tudo esterilizado? Será que tem a higiene adequada? Eu acho que quando você não cuida dessa parte, acaba surgindo essas dúvidas, né, do cliente com relação a outros cuidados que são super importantes você mostrar que tem no salão, né? Exatamente. Quando a gente pega um ambiente, na realidade, assim, aqui a gente está focado no salão de beleza aqui. Mas assim, o que que a gente pensa? A gente pensa que o espaço ele tem que ter funcionalidade, tem que ter uma circulação, tem que ter uma iluminação adequada para cada função. Então, por exemplo, a gente está na recepção. A recepção é um lugar que você não precisa colocar luz branca. A gente pode sim colocar uma luz quente, fazer um cenário ali na recepção. Aí no local que tem as manicures, no local onde tem os lavatórios, aí a gente tem que utilizar uma luz branca realmente para poder enxergar o nosso trabalho. A circulação também é muito importante, a iluminação e essa questão que você está falando, a organização. Gente, é super importante a organização no design de interiores e também no nosso negócio. Porque a gente, tipo, corta o cabelo, já varre, sabe? Por exemplo, os pentes, as escovas, além da gente ter que ficar higienizando sempre, a gente também tem que Sim. guardar de forma adequada. Por exemplo, o lavatório é um local que suja muito. Tem água, tem hidratação caindo no chão, tem cabelo. Então, a gente tem que sempre limpar, não deixar. Eu, como dona de salão, eu limpo. Se não dá tempo, eu estou ali. Por quê? Porque eu sei que o meu cliente, ele vai pensar, poxa, se ela não limpa, se ela deixa o cabelo no chão, se ela deixa um secador em outro lugar, ou se ela deixa a toalha espalhada, com certeza ela não esteriliza os alicates direito. É. Então, uma coisa leva a outra. Foi muito pontual o que você falou. Eu acredito muito nisso. Eu acho muito importante. E o que que você acha, por exemplo, a pessoa tá. Qual o ponto principal que você acha? Você falou da recepção, né? De primeiro Sim, ponto, assim, que você acha, mas você acha, vamos supor, para fazer uma mudança, assim, que dê um up, o que que você, sei lá, uma pintura de uma sim, parede, um sim. papel de parede, o que que você acha que na recepção faria uma diferença, assim, para a pessoa falar? Ah, porque o que que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa até gasta um dinheiro a mais gasta e aquilo não apareceu. Sabe aquele dinheiro que você gasta e parece que você não fez nada? O que Sem você acha que dúvida. é um dinheiro que você gasta e que aparece? Por exemplo, a pessoa, o cliente que vai entrar no salão fala, Sim. nossa, que legal. Imagina só, depois da quarentena, você receber o seu Nossa, cliente com um salão renovado, repaginado, dá um outro astral, né? sem dúvida. Ainda mais que o isolamento social, ele tende à depressão, à tristeza. A pessoa fica sem coragem depois de sair na rua, fica com medo de tingir um cabelo, de fazer uma unha. Então, eu sei que vai ser muito difícil essa volta. Eu acredito, principalmente, que os donos de salão, os funcionários vão sentir muito nos primeiros meses, porque a gente depende da cliente, né, na realidade. Então, às vezes, a cliente ela se acostumou, por exemplo, a tingir o cabelo em casa, ela não quer mais tingir no salão de belezas, ou ela achou
de repente, um ponto que ela não precisa gastar. Ah, tingi na minha casa, deu certo, mas não é bem assim. A primeira vez está tudo bem. Depois, a gente sabe que não é bem assim, que a gente depende de salão, sim. E eu falo como cliente, não como dona de salão agora. Com certeza. Não, mas você falou Então, certo, e agora é um momento que o é o salão, o momento, profissional, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que sem dar um dúvida. gás a mais para cativar esses clientes, com certeza. E Sem o que que dúvida você nenhuma. acha E assim assim, olha, eu tive que escolher no meu salão o que eu poderia fazer, porque eu sabia que eu tinha pouco dinheiro, eu sabia que o salão, eu não sabia que o salão ia ficar fechado por tanto tempo. Eu achei que isso, se realmente essa questão seria mais rápida, né? Mas eu falei, o que que eu vou arrumar? Bom, eu vou pintar, porque eu acho que uma vez por ano, no máximo, a gente tem que pintar o salão, sim. A gente tem que pintar com uma tinta acetinada, porque tinta fosca a gente não consegue lavar ou limpar, por exemplo, com pano úmido, com sabão de coco. Então, assim, eu acho que a gente tem que utilizar realmente a tinta acetinada, tinta lavável. Ela é um pouco mais cara, mas eu tenho certeza que vai facilitar o seu dia vale a a dia no pena? decorrer do ano. E aí, eu sempre pinto todo ano no meu salão. Então, eu resolvi pintar e eu resolvi. Tem muitas coisas para se fazer no salão, né? A realidade é essa. Por quê? Porque o movimento é contínuo, é o dia inteiro, muita gente entrando e saindo, então tem uma porta que não funciona mais, tem os armários que estão com problema de manutenção. É muita coisa para manutenção, é filtro, Sim, é cafeteira, um monte de coisa. Cafeteira não, desculpa, é o. Como é que chama? O cantinho do café que precisa arrumar. Então, isso. assim, o que que eu resolvi fazer? Eu preferi fazer, eu tinha pouco dinheiro, então eu preferi fazer a minha recepção. A recepção, a única coisa que eu fiz, gente, eu consegui um revestimento 3D. O revestimento 3D é um revestimento que a gente tem que fazer com pedreiro, tem que chamar a mão de obra de pedreiro. Esse que eu escolhi, tá? Eu fiz um mix de cores muito suaves, muito neutras, porque eu acho que o salão de beleza ela tem que ter cores neutras, como É bege, isso um que cinza eu ia te claro. perguntar disso das cores que você recomenda, Sim, porque às vezes a pessoa também quer ir para aquela questão, tem essa questão do Feng Shui, de atração de clientes e tudo, sim, só que sim, tem às muita vezes gente. isso não combina com Não, outros setores, né? Então, que cores não, que você recomenda colocar uma cor, por exemplo, um vermelho, por exemplo, na recepção? não. Eu Não. não recomendo cores vibrantes, eu recomendo sempre cores neutras. É claro que você pode dar um toque especial. O que que eu fiz para dar um toque especial no meu estabelecimento? Eu coloquei esse 3D com três cores. É um cinza chumbo e o gelo. Aí eu fiz ali um mix, depois eu posso até mostrar a foto para vocês posteriormente. Vocês podem seguir o @enarquitetura e vocês veem várias postagens nossas, tá? Então, Ai, assim, me manda umas lá fotos, que aí eu posto aqui e te mando, marco. Me manda umas mando fotos que sim. eu ponho e te marco e o pessoal vai. Mando sim. Eu mexi na iluminação, que eu acho que a iluminação é super importante num salão de beleza, principalmente na recepção, que a gente precisa de aconchego. A recepção é onde a gente o quê? Recepciona os nossos clientes. E é onde eles esperam o profissional vir buscá-lo, né? Vir buscá-lo. Então, o que que eu pensei? Numa iluminação tranquila, aconchegante. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um cantinho que eu coloquei um arranjo de flores. Para mim, arranjo de flores é muito caro, porque praticamente você tem que trocar sempre. O que que eu fiz? Eu optei por flores artificiais e fiz um arranjo. Se você olhar o meu arranjo de flores artificiais, você não vai saber se é Ai, natural deu uma ou paradinha. artificial. Deu uma paradinha aqui. Entendeu? Você optou por que flores artificiais? Isso. Por quê? Porque Tá. a flor natural, ela tem, além de ela morrer, infelizmente, né? A gente tem que fazer a manutenção diária e às vezes a gente não tem tempo para isso. Então, eu optei por plantas artificiais, por flores artificiais. E eu fiz um arranjo muito bonito. Coloquei um quadrinho, sabe, um quadrinho florido, uma coisa bem legal que chamasse atenção, que tipo que aqui tem uma vibe legal, sabe assim, para levar o cliente assim
dar um up na vida dele. Então, eu fiz um cantinho legal desse e todo mundo achou que essa meu arranjo de flores era de verdade. Todas as clientes adoraram, acharam lindo. Então, assim, você gasta pouco, só que você tem que ter bom senso. Então, por exemplo, se eu usar um vaso artificial de flores, eu não vou usar o vermelho, não vou usar cores roxas, não. Eu vou usar tonalidades mais amenas, por exemplo, um nude com um cru, um amarelinho do toque especial. Tudo assim. Na hora que eu fui comprar as plantas, eu já comecei a harmonizar essas cores. Aí, o que eu utilizei? O meu piso é neutro, a minha parede é cimento queimado. Acabou. Por quê? Porque eu vou colocar uma poltrona, por exemplo, azul, uma poltrona verde, mas assim, nada muito aberto. Você tem que pensar nas cores mais fechadas. Então, se você quer colocar uma cor no seu salão, coloque cores em detalhes, não cores assim, no revestimento. Revestimento, o piso, por exemplo, a gente tem que usar o piso mais adequado mesmo, aquele que vai durar a vida toda, aquele que é uma cor neutra, que não cansa, um piso liso, nada de que imita mármore. O que você pode utilizar de repente é aquele que imita cimento queimado. Aí sim é legal, porque Tá é o que super na está em moda, né? alta, é. Aí você pode usar esse piso. Você pode usar um piso que imita madeira, sabe? Você pode usar um piso que bege, todo bege. Então, cores uniformes, nada muito. Não pensa num piso cheio como é que fala? De veios, nada disso. Tenta neutralizar esse piso e utilizar na parede uma cor bem clara, ou até o branco, mas sempre pensando em fazer um item especial, assim, colocar alguma coisa especial no seu salão para chamar atenção. Esse elemento 3D que eu te falei, que é o revestimento de parede 3D, se você vai nessas mega stores, que não convém falar o nome, você encontra, hoje em dia, atualmente, que eu fui, semana passada eu tive que ir, não teve jeito, numa mega store aqui em São Paulo, e eu vi revestimento 3D, quer dizer, revestimento em alto relevo. Esse é tipo um papel de parede. Não, Não, não é. não Ah, é, é eu posso. de cimento, assim. Você pode ser de cimento, pode Ah, ser tá. de gesso, pode ser porcelanato. Esse aí eu vi de PVC. E ele é Ah, adesivo. Então você compra as placas e você mesmo instala. Não tem é sujeira, não tem adesivo. mão de obra. E faz um visual de 3D. Parece que você realmente contratou alguém para instalar. E fica muito bonito se você colocar um Nossa, é 3D. uma ótima ideia. E a pessoa olha e pensa que é a parede, né? Que a parede Que é a foi feita assim, parede, né? exatamente. Outra coisa que eu não utilizo muito, mas é assim, é super importante, super viável, é o papel de parede. O papel de parede, ele é uma excelente opção, porque hoje em dia você também não precisa de instalador. Você pode comprar um papel de parede nessas Mega Store também, porque lá tem muita variedade, tem que imita madeira, papel de parede que imita madeira, papel de parede que imita Tijolinho, aqueles tijolinho, que eu tijolinhos, achei né? lindo. O tijolinho branco, meio retrô, fica lindo. É só tocando que E, você vê realmente que é papel de parede. E eles são autoadesivos, então é muito fácil de você colocar. Você e tem que tem ter um lojas, pouquinho. acho que até pela internet que vendem, né? Porque aqui tem pessoas do Tem. Brasil todo que às vezes não tem, mora no Isso interior, às vezes não mesmo. tem uma super mega store como São Paulo, mas eu já vi que pela internet, você Sim, tem pesquisando, tudo. tem, né? Tem tudo e um preço super Legal. acessível. Então, assim, se você não tem recursos para utilizar um 3D de cimentício, utilize esse de poliuretano, de PVC, você mesma instala. Eu acho que hoje em dia, agora, atualmente, a gente tem que realmente arregaçar as mangas e nós mesmos fazer essa mão de obra, porque está muito fácil. A gente tem um leque de possibilidades muito grande no nosso mercado de decoração. Então, Muita. você pode decorar com
pouco. É E às absurdamente... vezes tem algo no teu salão, por exemplo, sei lá, um frigobar que já tá meio raladinho, um outro uma Sim. estante, tudo não tem as opções que você tinha comentado comigo, que também é revestimento, né? Tipo de um papel de parede. Isso. É, na realidade, esse é tipo um vinil, né? É Ah, tipo um papel contact, vamos falar assim, mas não é, tá? sei, estilo papel contact, só para a gente entender Tinha, como que é. tinha. Mas não é. Chama envelopamento. Na realidade, o que eles Ah, faziam era com carros antigamente. Hoje em dia, a gente pode envelopar uma geladeira, a gente pode envelopar uma estante, a gente pode envelopar tudo que você pode imaginar. Menos, é claro, cadeiras e tal. Mas, assim, o envelopamento, você tem que realmente pedir porque tem que ter mão de obra mesmo, não tem jeito. Mas, assim, por exemplo, você tem um frigobar, que é muito natural hoje em dia ter um frigobar no salão de beleza. Se ele tá arriscadinho, com aquela coisa de ferrugem meio feinha e tal, você tem que dar uma tratada naquela ferrugem, mas não vai ficar igual. E você não quer comprar um outro novo, porque tá caro, não é época, então você pode envelopar. E o envelopamento você pode colocar qualquer cor que você quiser, preto, vermelho, até mesmo branco. Então, de repente, o frigobar se torna um destaque na sua. Se você gosta muito do vermelho, vamos utilizar esse vermelho então no frigobar? Se você gosta muito do amarelo, vamos utilizar esse amarelo no frigobar? Então, em pequenas coisas. Eu adoro o amarelo e roxo. O que eu fiz? Eu utilizei no meu arranjo de flores artificiais. Então, eu não vou legal. colocar isso num sofá. Ah, eu vou colocar dois. Minto, poltronas. Vou colocar nas duas poltronas porque eu gosto de roxo e amarelo. Não, vou colocar um azul apagadinho, mas vai sobressair essa questão do arranjo. Então, a gente tem muita técnica para utilizar a cor. Então, essa questão do envelopamento é super importante, viu? Se Ah, que alguém quer legal, uma ótima. realmente reciclar, é legal. É uma ótima ideia. E hoje tem muita opção, né? Dá para fazer pequenas mudanças Tranquilamente. e dar um up aí. Tem muita coisa na internet. Quem não é de São Paulo, quem não está nas grandes capitais, que acaba tendo mais opção, mas hoje na internet a gente tem tudo, tem muita coisa, né? Viável que você pode comprar e enfim. E Sem outra coisa que eu dúvida. te... Ah, deixa eu dar para falar que a gente vai responder as perguntas depois, tá? Pessoal, pode deixar as perguntas, já até tem algumas aqui, vamos responder, depois a gente continua. A Débora está perguntando, vocês acham legal uma foto na parede toda atrás do lavatório? Acho. E aí, Xênia? Acho bem legal. Principalmente os fornecedores, eles podem fornecer a marca que você mais utiliza, L'Oréal, Keune, Alpha Parfum, eles vão te fornecer imagens. E nessas imagens você pode escolher a mais, assim, apesar que quando eles fornecem imagem, eles não fornecem imagens muito esdrúxulas, não. Eles fornecem umas imagens bem legais. Aí você coloca uma imagem, eu acho super legal, uma mulher bonita, com, de repente, um cabelo bem trabalhado. Eu acho que a gente tem que ver a questão mais do cabelo do que da make. Então, uma make mais suave, com cabelo mais trabalhado, e não uma foto viva. Sabe aquela foto com um filtro mais ameno, uma coisa que não vai impactar? Eu sou super a favor. Tudo mais neutro, assim, né? A Sim. Josi aqui. Oi, Josi, tudo bem? A Josi está sempre aqui nas lives. Obrigada aqui pela presença. Ela está perguntando se pode. Ah, isso é uma dúvida que eu tinha também no salão. Eu posso usar almofadas nas poltronas? Então, na realidade, eu não gosto. Por quê? Porque muita gente sentando. Principalmente essa época de quarentena, a gente vai mudar muito o nosso dia a dia, a nossa rotina, mesmo em casa, eu acredito. Então, assim, eu acho legal aquelas almofadinhas menores, sabe aquelas retangulares que chama quebra-rim? Elas são bem pequenininhas, elas são retângulos que você pode colocar na sua poltrona, assim. Mas lembre-se que o material deve ser sintético. Por quê? Porque ele tem que ser lavável. Então, por exemplo, se você não lava frequentemente, todo dia você vai ter que passar um pano com detergente, alguma coisa, porque é muita gente sentando e saindo. Eu sou a favor de almofada. Eu não tenho. Eu acho que agora a gente vai tentar entulhar menos coisas exatamente para
facilitar a nossa limpeza diária, porque Facilitar, a limpeza diária vai ser mais reforçada por vai conta ser, e da eu acho doença. que tem que pensar nisso, porque numa almofada de tecido a pessoa vai pegar aquela almofada, as pessoas vão ficar muito criteriosas, assim, com razão, lógico, Eu né? Tem que ter acho. cuidado, então tudo vai ter que ser pensado na questão da Vai, limpeza, da higiene. Vamos lá, tem vai. mais perguntas aqui. Espaço Erci, a Erci maravilhosa. E amanhã a gente só tem que confirmar, eu tenho uma live com a Erci aqui, Ah, que legal! ela é designer de sobrancelha, Ai, que micropigmentadora e é muito máximo! legal. Vou fazer uma. Ela vai estar aqui conversando com a gente sobre isso. A Erci está perguntando uma sala onde as paredes devem ser laváveis. O que pode usar de decoração, no caso, né? Ou de Ah, você pode. revestimento que ela está perguntando. Eu acho que aí você pode optar por composições de quadros, porque quadros você, assim, não estou falando nem tela a óleo, nada disso. Eu estou pensando em gravuras mesmo. Você pode utilizar uma composição de quatro gravuras de tamanhos e formas diferentes, fazer uma composição bonita na parede, nunca esquecendo o tema, que o tema é beleza, né? Se você, por exemplo, aquela sala de design de interior, de designer de sobrancelha, você pode colocar uns olhares bonitos. Tem gente que coloca pessoas famosas, por exemplo, a Marilyn Monroe. Eu sou super a favor, eu acho bem legal. E assim você consegue retirar e limpar. Então, as composições de quadros, de gravuras, elas são super legais Mas é no bom salão de seguir uma beleza. linha, né, Xênia? Você acha que é interessante seguir uma linha? Vamos supor, sei lá, Sim. se são quadros de pessoas famosas, seguir aquele padrão mais ou menos, né? Sim, você tem que fazer com que o tema seja único em diversas possibilidades, né? Ah. Porque você pode pegar um quadro de por exemplo, até pode ser um quadro com uma foto só, mas com variações de cores. A gente tem muito isso também. A Marilyn Monroe, por exemplo, você encontra quadro de R$ 50, que quadro não, né? Seria uma gravura mesmo. Sim, que aí você manda. Aí ele já vem prontinho. Aí tem várias outras cores que você pode colocar com o mesmo tema. Legal. O Edu Cruz está aqui também, o Edu, cabeleireiro maravilhoso. Quem quiser dar uma olhada aqui no Instagram dele. Legal, Ele tem um mini salão também em São Paulo. Obrigada, Edu, aqui pela presença. A Carol Gotts está perguntando para um local de areia úmida. Área úmida, areia, desculpa. Repara que eu tô sem o óculos. Área úmida, só posso usar revestimento ou pode pintar? Boa essa. Para uma área úmida, ela só pode usar revestimento ou pode Na pintar? parede? Na parede, eu pode pintar, não tem problema algum. O que eu acho bem legal é, por exemplo, aonde você faz, o balcão onde você faz as tinturas, onde você limpa as cumbucas, eu acho que você tem que colocar revestimento, sim. O que eu acho interessante até é fazer um revestimento aço inox, fazer uma coisa, sabe, assim, você não pode gastar, mas hoje em dia um revestimento de pastilha aço inox está super em conta e você mesmo pode colocar. Então, assim, nesses locais onde você tem essa questão de mexer com tintura, mexer com a hidratação, aquele manuseio de cabeleireiro com assistente, lavar cumbucas, eu acho que tem que revestir. Agora, por exemplo, no lavatório, eu coloco uma pintura branca lavável exatamente para não ter risco. Por exemplo, cai uma tinta, você consegue limpar. Isso, os móveis também é muito importante, né? Porque às vezes eu vejo em E salão, próximo do lavatório, onde faz as tinturas, enfim, as misturas todas ali. O que acontece? Ter móveis de madeira, e aí estraga muito rápido, né? Porque acaba caindo produto, água, enfim. Então, tem que ter cuidado com isso para não, né, para não gastar na hora de comprar mesmo, você não fazer um gasto que depois vai logo em seguida descartar. Exatamente, a gente tem que procurar mobiliário mais duradouro, porque assim, a gente pode utilizar o aço inox, ele é um pouco mais caro, mas isso é mobiliário específico para cabeleireiro. Então, na realidade, você pode comprar nessas lojas de cabeleireiro,
que não são tão caras. Hoje em dia, você tem também muitos fornecedores de mobiliário específicos de salão de beleza que fornecem, por exemplo, o porta-shampoos já vem com vidro, já vem com aço inox, então você não tem essa questão de madeira. Por exemplo, a bancada onde você trabalha com as tinturas, você pode fazer de laminado, de fórmica. Então, de repente, isso não vai estragar a sua madeira. Então, tudo tem que ser pensado. Por isso que eu sempre falo, não é caro contratar o escritório de arquitetura, porque você vai ter longevidade no sua decoração, no material que você colocar. Porque você não vai precisar, por exemplo, tem muita gente que não sabe desses toques que eu estou dando, e para nós que está na área é super normal. Então, assim, a pessoa, putz, fiquei com esse imóvel bem ruim, porque a tinta derramou, ficou manchado e não consigo tirar a mancha. Vou ter que trocar o móvel? Vai. Às vezes é difícil a gente, ou até pode até colocar um vidro por cima, aquele vidro colorido por cima, branco, nada colorido assim, que eu digo de cores, né? Ou um vidro cinza pintado, ou pode até pedir para o marceneiro, mas é um custo a mais, né? Você vê, isso que eu ia falar, como é importante, né? E você faz consultoria, né? Inclusive você está fazendo até online, né? Agora, nesse momento, você está fazendo uma consultoria online para quem quer repaginar o salão ou quer montar. Eu recebo muitas perguntas de quem está montando o salão, tem muitas dúvidas e eu vejo muito isso. O que acontece? A pessoa está montando o salão, a pessoa é inexperiente, né? Toda essa parte de montagem, e ela acaba comprando errado, acaba gastando muito mais, acaba contratando, né, contrata direto. Eu mesmo já passei por isso no salão, né, que a gente vai fazer uma live só sobre reforma aqui, vamos marcar de fazer uma só sobre reforma do salão. Mas assim, eu já passei por isso de querer reformar o salão, aí a gente acaba querendo economizar daqui, economizar dali, contratei direto, não contratei um designer, uma arquiteta, nada. E contratei direto, como é que a gente chama? Empreiteiro. Empreiteiro, assim, empreiteiro. E, nossa, foi uma dor de cabeça. Além de eu gastar muito mais, a dor de cabeça que eu tive foi, assim, uma coisa... Porque você tem que acompanhar a obra, você tem que acompanhar o seu negócio. E é complicado, é muito complicado. E acaba virando um trauma que depois você não quer nem fazer reforma mais. Né? Nunca mais, é verdade. Então, e até eu poder falar aqui pro pessoal que a gente vai fazer um sorteio no meu canal, aqui um sorteio de uma consultoria com a Xene, uma consultoria online. Então, assim, vocês fiquem atentos que essa semana, ou nessa, ou no comecinho da outra, a gente já vai lançar esse sorteio, né, que ela tá dando de presente aqui. Até agradecer aqui ao vivo a Xene. É um prazer, por ter oferecido esse presente aqui para o canal de fazer um sorteio de uma consultoria online aí para te ajudar para repaginar, enfim, e dar um visual novo aí para o salão. Então, fica atento aqui no canal que a gente vai sortear. Vamos ver mais uma pergunta aqui do Edu Cruz. Minhas poltronas são de couro para espera e para cliente fazer a unha. Depois eu vi que o material não foi tão apropriado. Estou errado? Então, eu acredito que você tem usado o couro sintético, né? O couro de verdade, hoje em dia a gente não usa muito, né? O couro natural. Porque ele requer manutenção. E o couro natural, ele é natural, então ele se desgasta com facilidade. Então, o que a gente utiliza? Eu utilizo o couro sintético. Quando eu falo em muita gente entrando e saindo, eu prefiro trabalhar com um tecido que se chama seda sintética. Na realidade, é um tecido sintético que imita a seda. Todos os tecidos sintéticos são super duráveis, laváveis. Então, eu acredito muito que esse é o tecido realmente apropriado para salão de beleza. O que eu fico em dúvida realmente é no toque. Então, o que eu uso no meu salão é seda sintética. E essa seda sintética é eu posso até, de repente, colocar para você um nome que eles utilizam. Eu utilizo um nome como designer de interiores, que é a seda sintética, mas acredito eu que
que os fornecedores, cada fornecedor tem um nome diferente. Ele é um tecido super sintético mesmo. Se você derrubar água, ele cai. Então, assim, ele parece até um emborrachado, sabe? Ele é liso, ele tem uma trama muito imperceptível e ele tem um brilho muito bonito. Então, não é algo que vai chamar muito atenção, mas é algo que vai dar um toque especial. Eu utilizo muito esse tecido também para as áreas gourmets, e porque eles são super, qualquer coisa que caia, você consegue limpar. É óbvio que tintura de cabelo mancha. Em qualquer lugar vai manchar. A única coisa que eu descobri que dá para limpar é o piso e a parede, que a gente consegue limpar. Mas a tecido, gente, tintura de cabelo Então não sai. Isso tudo tem que ter cuidado. Agora, por isso que eu acho importante também, que nem você que né, trabalha com designer de interiores e você tem salão, a diferença, eu tenho certeza que antes de você ter salão, se te contratassem para fazer um projeto, seria totalmente diferente, né? Quando eu faço algum projeto que eu não sei, no nosso escritório, por exemplo, a gente já fez projeto de restaurante, eu não lido com restaurante, a gente faz o quê? A gente faz uma pesquisa. Então, a gente faz uma pesquisa muito minuciosa para saber do que se trata. Porque eu não posso atender o meu cliente sem saber as necessidades bem claras do que ele realmente quer. Então, Porque assim, é por exemplo, diferente, né? é muito diferente. Por exemplo, a iluminação do salão de beleza, a gente sempre pensa naquelas iluminações super brancas. Mas não é bem assim. Você consegue colocar uma iluminação quente em alguns locais. Por exemplo, na recepção, no lavabo, no corredor. Isso faz com que a gente se sinta aconchegante, porque a luz branca, se você colocar luz branca em tudo, vai aparecer um hospital. E a gente não quer que apareça um hospital, porque o hospital é um lugar onde a gente quer ficar pouco. É um lugar que não dá aconchego. E a gente tem que pensar nessa questão do aconchego, no conforto como é do cliente. importante. É verdade, você falou tudo, é verdade. E essa questão da pessoa pensar na funcionalidade, que nem eu já aconteceu no meu salão. Bom, como eu tive 15 anos de salão, eu tive tudo que é cor de cadeira, que vocês possam imaginar. Eu imagino. Então, assim, Edu, não sei se foi a tua resposta, foi essa que você, se era isso mesmo. Aí você, qualquer coisa, você pergunta de novo. A pergunta complementa, né? Mas acho que era isso. Agora, que nem eu, uma época, eu comprei, achava lindas as cadeiras de cabelo, as cadeiras, né, do cabelo brancas. Eu comprei cadeiras brancas. Difícil. Cadeiras brancas e realmente é assim, é muito lindo, mas você tem que saber que você vai ter que ter uma grana ali para fazer uma manutenção muito mais frequente, né? Porque mancha, a tintura ela mancha, não tem como. Então, assim, eu coloquei branco e depois me arrependi, porque eu tinha que fazer muita manutenção. E outra coisa, eu não sei se você concorda, mas a questão das cadeiras, que nem eu tinha muito fluxo de manicure, né? No meu salão eu tinha assim de 12 a 15 manicures. Então eu tinha aquele fluxo de clientes, né, grande. E eu, na época, eu também usava forros normais, assim, revestimento, como se fosse para casa, né? Eu não tinha esse cuidado. E depois que eu vi que eu tinha que trocar com muita frequência, quase todo ano, às vezes 2 vezes por ano, eu tinha que trocar aquele forro, aquele revestimento das cadeiras, enfim. Aí até que eu resolvi trocar por esses que realmente de móveis para salão, que é um produto, até a espuma, eles falam que é espuma de carro, né? Aquela espuma de banco de carro, que ela não afunda, ela é muito mais durável. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas eu acredito que vale a pena um investimento, às vezes, um pouco maior, mas você tem um longo tempo aí de durabilidade. O que você acha? Eu acho, sim, você tem toda a razão. Eu acho que a gente tem que utilizar um mobiliário específico para o salão de beleza. Então, nós temos a cirandinha, nós temos as cadeiras de cabeleireiro, nós temos as poltronas que as clientes vão ficar, ou cadeiras, o que for. Eu acho que tem que ser, porque os fornecedores, antigamente, a gente não tinha muita variedade, eram coisas até feias, né? A gente não tinha um mobiliário bonito, atraente de salão de beleza. Hoje em dia, não. A gente tem mobiliários para salão de beleza que a gente quer colocar na nossa casa. Então, assim, e as poltronas também, por exemplo, se você colocar uma poltrona
comprada num fornecedor, numa loja de salão de beleza, para salão de beleza, você vai encontrar o modelo certo, você vai encontrar o tamanho certo e o tecido certo. Então, não tem muito o que resolver. Você entendeu? Então, assim, se você comprar uma poltrona numa loja normal, você vai ter que pensar nessa questão de tamanho, na questão da espuma, na questão do tecido, na questão da pessoa ficar, por exemplo, fazer pé e mão 1 hora sentado. Você tem que pensar no conforto da cliente. Você não pode colocar qualquer... Uma poltrona muito confortável não é boa. E uma cadeira também não é. Então, você tem que pensar no meio termo. Agora, onde você pode ousar, sim, é, por exemplo, na recepção. Colocar umas 2 poltronas ou até um sofazinho super legal, descontraído. Mas eu acho que poltrona, cadeira de cabeleireiro e cirandinha tem que ser realmente de mobiliário De específico. salão mesmo, né? Especializado. Vamos ver a pergunta aqui do Edu. Alguns arquitetos e decoradores especializados em salão fazem tomadas embaixo da bancada, visando a estética, mas não pensa que a Sim, tomada segura o plug pelo peso do cabo do secador. Isso é verdade, direto. verdade. Olha só, quem trabalha sabe, né? É verdade, são essas as necessidades que a gente tem que trabalhar. Por isso que eu falo que o briefing, que é essa entrevista com o dono do salão ou com o nosso cliente, é muito importante. Porque é nisso que a gente vai, como é que se fala? Se orientar, né? A gente tem que pensar na funcionalidade, a gente tem que pensar no bom senso, a gente tem que pensar nessa questão de cumprir cumprir não, como é que fala? Atingir o objetivo que o cliente O quer, né? objetivo, né? Porque não dá, não tem condições. Então, por exemplo, as tomadas tem que utilizar, salão de beleza tem que ter muita tomada. E a gente sempre tem que colocar uma 220 e uma 110. A gente não pode só colocar 220, a gente também tem que pensar na tomada 110. A gente tem que pensar na tomada de celular para cliente. A gente tem que ter um USB para cliente ali. Hoje Principalmente tem que pensar nisso. e tem que pensar também aonde, se ela for querer, por exemplo, carregar o celular dela, a gente tem que pensar, bom, eu vou precisar de uma tomada USB para ela carregar esse celular. Mas ela vai ficar com o celular no colo? Não, ela vai ter que ter algum lugar para colocar esse celular. Apoiar. Então, apoiar esse celular. Então, a gente também tem que pensar se essa tomada de baixo vai dar certo. Então, a gente põe uma tomada o quê? Mediana, numa altura mediana. Então, a gente tem que pensar em tudo. Por isso que o trabalho demora um mês. A pesquisa demora um mês para ser... O anteprojeto demora um mês para ser entregue. Essa consultoria online que eu acho super legal é algo muito rápido, muito prático. É para quem realmente quer custo-benefício. Eu estou atendendo muito esse pessoal de home office, estou atendendo muito esse pessoal que quer um cantinho do café, que quer uma sala projetada por um arquiteto, mas não tem dinheiro suficiente. Então, a gente está conseguindo pegar esse público, porque a gente não vai acompanhar a obra, a gente vai passar para ele esse projeto e ele que vai correr atrás, né? Então, aí a gente tem que pensar em tudo, a gente não pode esquecer realmente E como de é que nada. funciona, por exemplo, vocês fazem um vídeo, assim, uma conversa por telefone, ou Então, eu a gente mando. na realidade, assim, por exemplo, o que está acontecendo? A gente conversa com ela pelo WhatsApp, pelo telefone, primeiramente, a gente manda um briefing via e-mail, é uma entrevista da cliente para saber a personalidade dela, a gente faz várias questões, faz um questionário mesmo, para ela nos responder tudo, porque a gente precisa saber da personalidade Sim. dela, qual é o hobby dela, quais as necessidades dela naquele ambiente. Então a gente precisa saber tudo, porque com o briefing a gente não erra. O briefing é um aliado muito importante para os arquitetos e designers.
Então, a Para partir quem do não sabe, para briefing... quem não sabe o que é briefing, né? Porque às vezes a pessoa não está acostumada. São todas aquelas informações sobre a necessidade, o que a pessoa quer, qual é o nicho que ela atende, qual é o público-alvo, que bairro que ela está localizada, até os valores dos serviços dela, né? Acho que tudo isso importa para saber como que vai ser desenhado esse projeto, né? Sem dúvida, isso mesmo, isso mesmo. Aí depois disso a gente pede para a cliente tirar fotos do ambiente e tirar as medidas, porque com esse isolamento social a gente não consegue ir até a casa da cliente. Então o que ela faz? Ela tira foto de cada parede, de cada ambiente, então a gente já sabe pelas fotos onde ela tem tomada, onde ela não tem, para ver como é que é o espaço físico realmente. E ela também tira as medidas desse espaço físico, passa para a gente faz uma planta baixa, e através dessa planta baixa, juntamente com o briefing, a gente faz um 3D para ela. E aí a gente faz um mood board. O mood board, ele é um painel ilustrativo das cores, do mobiliário, de tudo que a gente vai utilizar naquele quarto. E a gente manda para ela juntamente com o 3D. E aí ela é impressionante, porque às vezes a gente manda o mood board primeiro na consultoria online, né? Porque normalmente quando é projeto a gente já tem o mood board e também tem o projeto ao lado. Então a gente já manda as cadeiras que foram escolhidas, as cores que foram escolhidas, o painel, tudo ali detalhado, com elemento decorativo, então a pessoa consegue visualizar de uma forma muito clara o que ela vai ter na casa dela. Ai, que legal! Eu sei que o nosso tempo está acabando, e eu esqueci de falar sobre o jardim vertical. Eu falei sobre o jardim vertical? Não falou. É super interessante, gente. Assim, eu acho que procurem se informar, porque hoje está super em alta usar jardim vertical, tendência em espaço comercial. Que seria aquele tipo de um painel com plantas. Isso. E o painel, se você não consegue comprar, porque tem lugares que vendem a 700 até 2.000 reais. Se você não consegue comprar, você tem aramados super baratos, aqueles pallets, sabe aqueles pallets de madeira que você pode colocar, pintar, reciclar ele e colocar vasos de plantas. Isso faz, gente, faz toda a diferença num espaço. Eu acho que a planta está sendo muito valorizada e as pessoas de fora que vêm para o seu salão valorizam muito. Então, elas se sentem muito bem num espaço que tem muito verde, porque elas se sentem perto da natureza. Então, procurem saber sobre o jardim vertical. E se vocês quiserem, eu passo também algumas ideias criativas que vocês podem usar no salão. Para vocês terem uma ideia melhor, eu posso até ilustrar para vocês, mostrar alguns 3D, alguns trabalhos, ou até especificar algum tipo de material. Ai, que legal, mas eu adorei. Nosso tempo está acabando aqui, passou tão rápido. Passou. Quando a conversa é boa, passa muito rápido, né? Verdade, muito bom nosso bate-papo aqui. Foi ótimo. Te agradeço. Eu vou postar depois também, vou marcar aqui a Xênia e a Ena Arquitetura, o perfil delas. Então, assim, é um trabalho maravilhoso que vocês têm. E aí vocês vão lá, façam as perguntas, também tirem dúvidas. E vamos marcar mais outras conversas. Eu quero falar de reforma, quero marcar uma aqui só para falar de reforma de salão, assim, o que é importante, o que fazer, o que não fazer, o que compensa, né? Então a gente vai marcar uma aqui só sobre reforma. E muito obrigada aqui pela presença de todos. Obrigada, Simone, adorei, adoro falar sobre isso. Quando é minha praia, eu adoro. Eu fico 3 horas falando, adoro. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho o que as pessoas precisarem, o que os seus seguidores precisarem, alguma dúvida, gente, entrem na nossa página, @enarquitetura, e coloquem lá as questões que vocês têm dúvidas, a gente consegue orientar, eu e minha sócia, a gente orienta sim, a gente não tem medo de orientar, porque tem muitas arquitetas que não gostam, né? Mas a gente não, a gente orienta, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Muito legal. Muito obrigada, Xênia. E obrigada aqui pelo pessoal que esteve aqui na live. Obrigada aqui pela presença. Vamos repetir mais. E fiquem de olho no sorteio que a gente vai fazer. Isso, por favor.
Tá bom? Muito obrigada. Um beijão, bom. beijo para Obrigada, boa todos. noite. Beijo, boa noite. Tchau, boa Tchau, noite. beijo. Tchau.